chegar mais para frente, seria muito bom, seria muito legal. Glória a Jesus. Irmãos, hoje vamos estudar a agitação, um agitado lá atrás. Isso é bom, isso é bom. Glória a Jesus. Irmãos, hoje, lição de número 3, dia 20 de julho, terceiro trimestre do ano de 2025, onde estamos estudando acerca da igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, mais uma lição onde vamos aprender os ensinamentos da igreja de Jerusalém para que tenhamos sucesso, né? Propósito do trimestre é crescimento, a base para o crescimento da igreja. Então, o propósito é para que possamos aprender. São 3 hoje. 20 de julho. Eu ouvi essa semana. Agora me deu um susto, a irmã me deu um susto. Eu ouvi essa semana falando sobre os professores que não se preparam para a aula. Aí o pastor falando que o professor chegou, falou na sala, e as pessoas queriam falar e não. Aí ele, não. Aí quando ele respirou, parou para respirar, aí o aluno, professor, hoje é lição tal. Aí ele estava na lição errada, a irmã falou aí, eu estou meio susto. É lição 3 hoje mesmo, gente. Eu estudei. Hã? Não, é o tema do trimestre. Não, o tema do trimestre. O tema do trimestre é a igreja de Jerusalém. O tema da aula de hoje é uma igreja fiel à pregação. Tá certo que eu comecei a falar lição 3 e depois falei o tema do trimestre. É para contextualizar. Então, esse trimestre, a lição, ela se propõe a falar, todas as 13 lições, a falar acerca da igreja de Jerusalém, o que podemos aprender. E a lição de hoje, número 3, ela vai falar sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho e nos mostrar que precisamos, a igreja de hoje precisa, ainda mais nos dias de hoje, a igreja precisa ser fiel à pregação do Evangelho, né? Pregação das Escrituras. Por que é necessário? Porque tem muita reunião aí, né, que se chama igreja, que não estão pregando o Evangelho, né? Psicologia, coach, liderança, motivacional, técnicas de administração, técnica de vendas sendo aplicada na igreja, quando a igreja de Jerusalém nunca usou de nenhum desses artifícios. E começou com 120 no capítulo 1, versículo 15. Capítulo 2 foram agregados 3.000 no discurso de Pedro. No capítulo 4, 5.000. E no final, no início do capítulo 4, no final do capítulo 4, Lucas já não conseguia contar, ele fala que era uma multidão. Com o evangelho simples, com o evangelho verdadeiro das Escrituras. Então não é necessário técnica de psicologia, não é necessário técnicas de coach, técnicas de administração. Não. Pode até ser usado, mas o básico, o fundamental é a Escritura Sagrada, é a pregação do Evangelho simples,
e puro. O Evangelho é suficiente. A gente vai ver o discurso de Pedro aqui, a gente vai ver o resultado, e que foi como a igreja cresceu e é como a igreja deve crescer nos dias atuais. Pode até, se alguém puder trazer uma água, viu a irmã com água ali, deu uma, vou nem falar inveja santa, deu uma sede. Mas a pregação do Evangelho das Escrituras é suficiente. Claro, a gente vai ver que tem ingredientes. Não adianta só falar de Escritura, falar de Escritura sem alguns ingredientes que a gente vai ver na lição de hoje. Tá ok? Então, o tema da lição: uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Texto áureo, Atos capítulo 3, versículo 12, que diz assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12. Então, aqui Pedro já mostra, ele já traz, já tira toda a responsabilidade do milagre dele e apresenta Cristo. A verdade prática, a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. E aqui então o comentarista, pastor José Gonçalves, ele já fala que é necessária a pregação do testemunho de Cristo, que as Escrituras, a gente vai ver que as Escrituras apontam para Cristo, de Gênesis a Apocalipse, o centro da Escritura é Cristo. Então, quando pregamos as Escrituras, temos que pregar Cristo. Só que aí ele coloca, na verdade prática, que essa pregação precisa ser no poder do Espírito Santo. Começou assim. Jesus falou para os seus discípulos: ficar em Jerusalém até e do alto sejais revestidos de poder. Era necessário o poder do Espírito para que eles começassem a pregar acerca do Evangelho. Então, Pedro vai pregar lá no capítulo 2 e agora Pedro pregando seu segundo discurso, seu segundo sermão no capítulo 3, no poder do Espírito Santo. Agora sim, a tua sede. Desse lado que na semana retrasada eu estava do outro lado, eu consegui derramar, consegui virar o copo, não sei o que. Então, o autor coloca aqui: então, a pregação bíblica consiste no testemunho de Cristo, porque se é bíblico vai falar de Cristo, mas ele coloca no poder do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe, Atos capítulo 3, do 11 ao 19. Vou fazer uma leitura alternada junto com a igreja, aí pouco a minha garganta. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 19, diz assim: e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre, chamado de Salomão, a igreja. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes santo e o justo
E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E através do seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, era a perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu diante da boca de todos os profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Então, claro, o pastor José Gonçalves tinha que botar um trecho, mas o estudo é sobre o capítulo 3 todo, que vai nos mostrar as marcas de uma igreja bíblica, de uma pregação bíblica, de uma igreja que é diferenciada porque prega a Bíblia. E falando de igreja, a gente pode falar de individualmente. Assim como uma igreja diferenciada vai ser falada nessa lição, assim a minha vida individualmente, a sua vida individualmente, pode ser diferenciada pelas características que nós vamos ver nessa lição. Assim como a nossa fala, a nossa pregação, o nosso ensino pode ser diferenciado do ensino comum, vamos dizer assim. E nessa lição nós vamos aprender isso. Então, o que vamos aprender nessa lição, como introdução? Primeiro, uma igreja diferenciada, uma igreja bíblica, um crente diferenciado, um crente bíblico, uma pregação diferenciada, uma pregação bíblica, precisa ser fiel às Escrituras. Fidelidade, ter fidelidade às Escrituras. Tanto a pregação, quanto o crente, quanto a igreja. Precisa ser fiel às Escrituras. Tudo que é feito tem que estar baseado na palavra de Deus. Tudo que é pregado tem que estar baseado na palavra de Deus. Então, toda reunião, todo movimento de uma igreja, de um grupo, tem que estar baseado na palavra de Deus. Não pode ir de encontro à palavra de Deus, não pode estar paralelo à palavra de Deus, tem que estar no centro da palavra de Deus. E quando a vida da igreja, a vida do irmão, do crente, quando a pregação ela é fiel à palavra de Deus, ela automaticamente é centrada em Cristo. Cristo é o centro. Se é fiel à palavra de Deus, Cristo é o centro. Por quê? Porque Cristo é o assunto da Bíblia. Cristo é o assunto da Bíblia. Eu falei lá na aula dos professores, não deu para falar, mas aqui eu vou falar, que não dá para decorar, mas está anotado aqui. Cristo. Quem é Jesus em cada livro da Bíblia, né? Em Gênesis ele é o princípio de todas as coisas. Em Êxodo ele é o grande libertador de Israel. Em Levítico ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Deuteronômio ele é o grande profeta. Então aí no Pentateuco, o início da palavra de Deus já aponta para Cristo, né? Lá em Gênesis capítulo 3, na sentença, o homem havia pecado. Deus já fala para Adão e Eva que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, já apontando para Jesus. Em Josué ele é o grande general, conquistador. Em Juízes ele é o forte juiz que julga seu povo. Em Ruth ele é o grande resgatador da sua herança. Em Ruth, 1
Primeiro Samuel, ele é o rebento de Jessé e a raiz de Davi. Segundo Samuel, ele é o sucessor eterno do trono de Davi. Em primeiro Reis, ele é o rei dos reis. Segundo Reis, ele é o único rei perfeito e absoluto. Primeiro Crônicas, ele é o único monarca infalível. Segundo Crônicas, ele é o sábio, rei que governa o seu povo. Em Esdras, ele é o grande escriba fiel. Em Neemias, ele é o grande restaurador de sua pátria. Em Esther, ele é o grande intercessor e defensor do seu povo. Esther não cita o nome de Deus, né? Mas todos vemos Deus operando e libertando o povo através do mover dele. Em Jó, ele é o grande redentor que vive. Em Salmos, ele é o refúgio e fortaleza do seu povo. Provérbios, ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Eclesiastes, ele é o grande pregador. Cantar de Salomão, ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías, ele é o pai da eternidade, o príncipe da paz. Jeremias, ele é a esperança de Israel. Então, os profetas, profeta Jeremias, profeta Isaías, chamado profeta messiânico, a profecia dele vai falar sobre Jesus. E é tão interessante, o profeta Isaías, cabe uma menção, que o livro de Isaías tem 66 capítulos, né? A Bíblia tem 66 livros. Então, ele é um compêndio da Bíblia, né? Vamos dizer assim. E qual o assunto principal do profeta Isaías? Jesus, né? Apontar para Jesus. Eu vi o pastor falando que você lendo Isaías, parece que os escritos de Isaías, parece que Isaías estava diante da cruz ali vendo Jesus sendo crucificado, né? Ele relata, ele fala de Jesus ser transpassado, fala de estar no meio dos dois, fala do sorteio das roupas de Cristo. Parece que Isaías estava lá. Não, era a profecia, era a visão de Deus na vida de Isaías. Então, assim como Isaías apontava para Jesus, a Bíblia aponta para Jesus. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Lamentações de Jeremias, ele é a misericórdia de Deus. Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o majestoso e eterno ancião de dias. Em Osés, ele é o esposo fiel e amoroso do seu povo, independente da infidelidade. Deus é fiel, Jesus é fiel. Em Joel, ele é o grande juiz das nações, no vale de Josafá. Em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o grande cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o grande avivalista da obra de Deus. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Sofonias, é a magnífica proteção do seu povo. Zacarias, ele é o homem do renovo. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. E no Novo Testamento, Mateus é o verdadeiro Messias de Israel. Marcos, ele é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, ele é o médico por excelência. Em João, ele é o verbo de Deus. Atos, ele é o batizador com o Espírito Santo. Em Romanos, ele é o grande justificador. 1 Coríntios, ele é o vitorioso Senhor da igreja. 2 Coríntios, ele é o esposo fiel da igreja. Em Gálatas, ele é o libertador dos escravos da lei. Em Efésios, ele é o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a alegria superabundante da igreja. Em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que arrebatará a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, ele é o reto juiz que nos coroará. Em Tito, ele é a bem-aventurada esperança da igreja. Em Filemão, ele é o nosso grande fiador. Em Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o legislador da lei perfeita. Em 1 de Pedro, ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Em 2 de Pedro, ele é o Senhor longânimo. Em 1 João, ele é o grande advogado. Em 2 João, ele é o amor verdadeiro. Em 3 João, ele é o amado da igreja. Em Judas, ele é o Senhor que virá com os seus milhares de santos, eu e você. Em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus é o centro e o âmago da Bíblia. Jesus é o centro e o âmago da história da humanidade.
Jesus é o centro e o âmago da minha e da sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Só quando vivermos assim é que valerá a pena. Porque ele é o centro da Bíblia, isso ele já é. O âmago, o assunto da humanidade, da história da humanidade. Ele é o centro e o âmago da história da humanidade. E da minha e da sua vida ele precisa ser. Eu falei que ele é, agora eu falo que ele precisa ser o centro e o âmago das nossas vidas. Assim como ele era na vida de Pedro. Voltando ao texto. Quem era Pedro? Um pescador. Pescador, simples pescador. Andou com Jesus 3 anos. No final, Pedro nega Jesus. Diante de uma simples serva que fala que ele andava com Jesus, ele espragueja e corre com medo, negando a Jesus. Jesus é crucificado, ressuscitado, e vai ter com Pedro, e vai transformar a vida de Pedro. Uma das provas da ressurreição de Jesus é a vida de Pedro. É Pedro aqui, fazendo esse discurso, curando um paralítico e falando àquele povo, sabendo que podia ser preso. Tanto é que ele é preso. Se a gente lê no capítulo 4, ele é preso por causa desse discurso. Mas agora é outro. Pedro agora é outro, é transformado. Jesus é o centro e o âmago da vida de Pedro. Pedro, quando andou com Jesus, nós precisamos ver isso. Pedro tinha a mensagem de Jesus em sua mente. Só que Pedro tinha também as suas convicções. A mensagem de Jesus na mente, suas convicções. A convicção de Pedro era que Jesus seria o rei. Eles governariam aquela província, assumiriam na espada, na força. Não sei como ele pensava, mas ele pensava isso. Tanto pensava que ele falava para Jesus: não, pode deixar que eu morro pelo Senhor. Aí o que acontece? Quando vão prender, a multidão prender Jesus, Pedro ainda está com a mesma convicção. Tanto é que ele puxa a espada e corta a orelha de Malco. Só que Jesus frustra todas as convicções de Pedro. Pedro, guarda essa espada. Não é isso. E ali Pedro, claro, ele tem um choque, se retrai. Lembra que eu falei? Pregação, o ensino de Jesus está na mente de Pedro. Só que a convicção de Pedro era outra. A convicção de Pedro era outra. Então Pedro ainda vai, acompanha Jesus de perto e nega 3 vezes. Porque a mensagem de Jesus está na mente de Pedro, mas Pedro ainda tinha suas convicções. Então Pedro não queria morrer. Pedro não queria ser preso. Ele nega Jesus. Jesus é crucificado, e ao 3º dia ressuscita. E aí vai ter com Pedro. Nós conhecemos, foi a lição do trimestre passado, onde fala: Pedro, me amas? Apacenta minhas ovelhas. Então, Jesus aí está passando da mente para o coração de Pedro. Está tirando as convicções de Pedro e colocando as convicções de Jesus dentro do coração de Pedro. Por isso era necessário Cristo continuar ensinando. E Cristo, então, naquele evento,
E 3 vezes pergunta a Pedro se Pedro o ama. Fala, pai, senta minhas ovelhas. E isso entra tanto no coração de Pedro. Entra tanto no coração de Pedro que Pedro, o resultado é que Pedro agora sim, Pedro tem a sua vida transformada. Agora sim, Pedro tem uma verdadeira transformação. O ensino, Jesus sai da mente de Pedro e vai para o coração. Agora as ações de Pedro afastam as suas convicções e é colocada as convicções de Jesus em sua vida. E por isso Pedro vai discursar, vai pregar e vai entender, ele vai falar, ele vai através da fala dele de João, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E quando o povo vai em cima dele, nós lemos aqui, ele está tão convicto, ele fala, não, por que eles estão vindo em cima de mim? E aí ele aproveita a oportunidade para pregar a Jesus Cristo, para falar por quê? Porque ele tem uma vida transformada. Esse coração de Pedro está tão, Jesus está tão no âmago de Pedro, está tão no centro da vida de Pedro, que Pedro não está nem aí para as convicções dele, para aquilo que ele podia ganhar. Não, sou eu não. Deus fez na minha vida. Ele fala aí no versículo 12: quando Pedro viu isto, disse ao povo, nós israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude, ou santidade, virtude, poder, ou santidade, fizéssemos andar este homem? Porque é Jesus na vida de Pedro. É Jesus no centro da vida de Pedro. Pedro sabia aí que era apenas um instrumento. Então, a mensagem, a palavra, ela não pode só chegar na nossa mente. Ela tem que ir para o nosso coração. Para que a nossa vida seja verdadeiramente transformada. Para que as nossas convicções, as nossas verdades, sejam agora a verdade de Cristo. Só assim Jesus vai ser o centro da minha vida, Jesus vai ser o âmago da minha vida. E a partir daí as nossas ações vão ser conforme as ações de Cristo. Então Pedro é tão emblemático, não é porque Pedro foi que teve essa transformação. Foi Pedro que negou Jesus. Mas foi Pedro que teve coragem de pregar o Evangelho de Cristo. Porque ele teve a sua vida transformada. A pregação de Pedro. Primeiro, Pedro aproveita a oportunidade. Um grande milagre é feito, um grande sinal é feito, um coxo. Fala nem que é de nascença, né? Fala que no ventre, ele era coxo desde o ventre da sua mãe. No versículo 2, era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Então ele opera, ele não, né? Deus opera esse sinal, essa maravilha. O coxo pula, levanta, começa a andar e começa a pular, louvando a Deus. No versículo 11, apega-se a Pedro e João, e o povo conhecia esse coxo, que estava ali todos os dias, né? O 2 fala que era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe, o qual todos os dias punham a porta do templo. Não se sabe quanto tempo esse coxo andava ali na porta, era conhecido. E agora ele está não só andando, ele está pulando e louvando a Deus. E quem viu, quem ouviu, correu. Correu para onde? Para Pedro.
No 12, quando Pedro viu isto, não, no 11, né? E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu. Correu como? Atônito, espantado, maravilhados. Um coxo, desde o ventre da mãe, levanta, anda, pula, salta. O povo ficou doido, né? Que isso? Vamos lá, e vai se espalhando, vai falando um para o outro, e quando vê, tem uma multidão, vai até Pedro e João. E aí Pedro aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Temos que aproveitar as oportunidades. Né? Daí tem um ditado que fala: a oportunidade dada não volta, não é isso? Mais ou menos assim, né? Se perder essa oportunidade, só se surgir outro, mas aquela ali já é. Então é necessário aproveitar a oportunidade. E Pedro faz isso. E ele começa então a pregar a Jesus. No tópico 1 a gente vai ver a igreja que prega as Escrituras. O que Pedro não tinha escritura do Novo Testamento? Que Pedro tem do Novo Testamento é a experiência com Jesus Cristo, que seria colocado futuramente no papel. Mas até ali ele só tinha a vivência dele com Jesus e o Antigo Testamento, a Torá. Então Pedro usa a Torá e aplica ela em Jesus. Ele pega como ele já ungido pelo Espírito, ele sabe que toda a Bíblia conhecida na época apontava para Jesus, apontava para a vinda do Messias, profetizava a vinda do Messias, desde Gênesis até Malaquias. Então ele vai e aplica a Escritura, só usa a Escritura, sem nenhum outro tipo de recurso, só a palavra de Deus e a vida de Jesus. É isso que ele faz. Ele, primeiro, eu dividi esse sermão em 3 partes. Falei lá na aula dos professores. Então o sermão vai do versículo 12 até o 26, que é quando termina o capítulo 3. Então do 1 ao 11 é o relato do milagre, do sinal. Chega no 11, então é o relato do ex-coxo agora apegando-se a Pedro e João, e o povo correndo para o alpendre, para a porta chamada de Salomão. E o 12, então, Pedro começa a falar. Então, do 12 ao 26, eu dividi aqui em 3 partes. Eu mesmo fiz essa divisão. Né? Primeiro, Pedro prega que os sinais, milagres, maravilhas são obra de Deus. Não é obra do homem, não é obra da igreja. Ninguém pode se apossar como dono do milagre. O milagre, o sinal, as maravilhas são sempre obra de Deus. Né? Até a gente vê aí em outros meios, a pessoa é devota a alguma coisa, acontece um sinal na vida dela, ela vai atribuir a quem? Aquilo que ela é devota, o santo, aquela santa, né? Mas só quem opera é Deus. E aqui Pedro aponta imediatamente, ele tira dele que as pessoas, aquela multidão, não confundisse, aponta para Deus. Eu comentei na aula dos professores, até que eu ouvi
não sei se eu não ouvi mais falar, mas muitos irmãos iam atrás aqui na Vila mesmo, tinha uma pastora ali, que tinha assinado, tinha revelação, falava a sua vida toda, e um monte de gente ia lá. Atrás dos sinais. Sinal quem faz é Deus. Você é servo de Deus? Você é um instrumento para que os sinais de Deus se operem através da sua vida. A sua igreja, a igreja de Deus, os sinais vão ser feitos na sua igreja. Milagres vão acontecer na sua igreja. Você não precisa ir em busca. O sinal está acontecendo, o milagre está acontecendo em igreja A, em pastor B, em pastor C. Não. Crê. É a convicção. Você não precisa ir atrás dos sinais. Você não precisa. Crê, ora, dobra o teu joelho. Busca Deus na sua casa, no seu quarto, onde quer que você esteja. Busca Deus, que Deus opera o sinal. Deus opera, assim como operou na vida de Pedro. Ele opera, não precisa de você ir atrás, você correr, teve um sinal, tal lugar, teve um milagre, teve uma revelação. Você é instrumento, você é canal de Deus. A não ser que não seja. E se não for, não adianta ir atrás. Se não for, tem que se transformar em um instrumento de Deus. Como é que se transforma? Guiando Jesus como o âmago da sua vida, como sendo a sua vida, passando da mente para o coração, tendo as suas convicções, as suas verdades, o seu agir, o seu caminhar, tudo conforme Jesus. Então, primeira parte então é que Pedro, ele aponta que os sinais e os milagres são obras de Deus, né? E Pedro até é duro, né? Quando ele viu aquela multidão chegando, o que vos maravilhar disso? Para Pedro ia ser tão normal os sinais e os milagres, que você se maravilhou disso? Pedro fala como se normal. E era normal, na vida de Pedro passa a ser normal. A vida de Paulo passa a ser normal. Da igreja primitiva passa a ser normal. Obrigado. Então, primeira coisa é que os sinais são obras de Deus, milagres são obras de Deus. Nunca atribua a uma igreja, você buscar essa igreja por causa disso. Nunca atribua a um homem, sempre Deus. E o mesmo Deus que opera na vida daquele que opera o milagre, ele pode operar na sua vida. E vai operar. Segunda parte. Pedro aponta o pecado do povo e aponta a responsabilidade por esse pecado. Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho, Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Então Pedro aponta para aquele povo, para aquela multidão: vocês estavam lá quando Pilatos queria libertar Jesus, mas vocês negaram. Aí no 14: mas vós negaste o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. Não é isso que eles falam? Solta Barrabás, crucifica Jesus. Então Jesus está apontando o erro deles, o pecado deles. Vocês são responsáveis, vocês foram responsáveis pela morte de Jesus. No 15: e mataste, ele falando para o povo, matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Então, ele apontando, ele falando para o povo viu o sinal, viu o milagre, correu para eles
E ele fala: não, Jesus, a quem vocês negaram, a quem vocês mataram. O 15 ele é bem claro: matastes o príncipe da vida. Então Pedro aponta o pecado deles e aponta a responsabilidade deles. Pedro é tão tremendo que lá no 17, assim como Jesus falou na cruz do Calvário que não lhe imputasse, que eles não sabiam o que estavam fazendo, assim como Estevão fala a mesma coisa, Pedro no 17 fala a mesma coisa. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Então Pedro entendeu o que Jesus falou, que não lhe fosse imputado esse pecado, que é ignorância. Mas não é porque eram ignorantes que não tinham responsabilidade. Eles tinham a responsabilidade pelos seus pecados. Eles eram responsáveis. Então ninguém pode se esquivar porque peca por ignorância e não vai conseguir diante de Deus, não. Quando o Evangelho é apresentado, quando o Evangelho é descortinado, automaticamente as pessoas que ouvem, como eles ouviram, tendem, é o normal, é saber que são culpados. É o que Pedro está revelando. A pregação tem que revelar isso. Era ignorância, mas vocês pecaram. Quando o ímpio entra aqui, e eu, quando entrei a primeira vez na igreja, eu achava que não faço mal nenhum. O que eu faço de errado? É porque quando o ímpio entra aqui, quando a gente vai pregar para o ímpio, é que ele acha: eu minha vida boa, eu sou bom, eu pago minhas contas, eu faço bem, eu até dou esmolas, e acha que isso é suficiente. Mas quando, e por isso a igreja precisa pregar, quando a gente prega que por causa do pecado dela Jesus foi crucificado, ela tem que se tocar. É o normal. Eu me toquei, você se tocou, o pé que se converteu, se arrependeu dos seus pecados. Por isso a igreja, por isso o Evangelho começou assim, precisa continuar assim, apontando o que o pastor Cláudio fala aqui, apontando o pecado como pecado. É necessário. Por quê? Porque as pessoas, o ímpio está no pecado. Então ele precisa ouvir que o que ele faz é pecado, que só tem um meio dele ter os seus pecados perdoados: é crer em Jesus, é confessar Jesus, é se arrepender. Pedro fala aí no 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. É isso que a igreja tem que fazer. Começou assim e continua assim. E não querer inchar, querer agregar. Não, venha, seja membro, batiza, mas não vamos falar sobre o seu pecado, não. Deixa isso aí para depois, deixa isso aí para mais à frente. Não, a igreja vai inchar assim. Então a igreja, ela precisa apontar o pecado e a sua responsabilidade. O pecado e a sua responsabilidade. A igreja, ela tem que apontar a necessidade da transformação. O ser humano precisa ser transformado pela palavra, pelas Escrituras, por Jesus. Nós precisamos, se não formos, precisamos ser transformados. Lembra que eu falei? A palavra chegou na mente, mas muitas vezes fica na mente. A gente acha legal, a gente vai para a igreja, quando dá, quando sobra tempo, quando não tem outra coisa melhor para fazer. Está só na mente. Evangeliza quando o pastor briga,
vem para o culto de ensino porque o pastor briga. Está só na mente. Quando vem para o coração, é diferente. Quando está só na mente, Pedro nega Jesus. Quando está só na mente, o meu irmão, a minha irmã, a primeira oportunidade ele vai negar Jesus. Por quê? Porque no seu coração ainda estão as suas convicções. As suas convicções preciso evangelizar. As suas convicções são, não, hoje vou para a feira, tem outra coisa melhor para fazer. As suas convicções, não. Pastor não brigou, pastor não vai dar, não vou não. Está só na mente. Agora, quando é transformado, e a transformação só vem quando passa da mente para o coração. Por isso tem muitos que estão dentro da igreja e não foram transformados. Está na mente. Transformou sua mente. Só que transformar sua mente não é suficiente. Pedro tinha transformado sua mente, não foi suficiente. Ele precisou ter o seu coração transformado. Todos nós precisamos ter o nosso coração transformado. E quando o nosso coração é transformado, verdadeiramente, eu não vou falar igual o pastor Laurindo. Aí sim, verdadeiramente, Jesus é o primeiro na minha vida. Porque as minhas convicções deixarão de ser minhas convicções e serão as convicções de Jesus na minha vida que vão me conduzir, vão conduzir a minha palavra, vão conduzir as minhas ações, as minhas atitudes. Precisamos ser transformados. E é isso que Pedro está falando. Em terceira parte do discurso, do sermão, é o chamado arrependimento. O chamado arrependimento provando que Deus está no controle. Então, a transformação não é algo fácil. Porque quando nós somos guiados pelas nossas convicções, nós temos o controle. O controle é nosso. Eu meço as minhas palavras, eu meço as minhas ações, eu equilibro, não, isso aqui é legal, assim. Agora, quando nós somos transformados, esse controle deixa de ser meu e passa a ser de Cristo. Então nós pegamos o controle da nossa vida e entregamos. Deus, o controle é teu. E quando entregamos o controle para Deus, é diferente. Porque Ele tem controle. Quando Ele tem o controle, é melhor para as nossas vidas. Só que é difícil, não é fácil. Foi difícil para Pedro. Foi difícil para Paulo. Foi difícil para a igreja primitiva. É difícil para as nossas vidas. É difícil para os nossos dias. Mas é necessário. É necessário se transformar e entregar o controle das nossas vidas para Deus. E esse controle só é entregue quando nós nos arrependemos verdadeiramente. E aí o autor ele coloca, o pastor José Gonçalves, no subtópico 3. Subtópico 3 do tópico 1. As escrituras confrontam o pecado. No texto citado, Pedro usa o termo grego, quando ele fala arrependei-vos. Essa palavra em grego é metanoia. Esta palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, está aí na revista, significa também mudança de mente e mudança de interior.
Mudança do coração. Então, quando Pedro está falando para ele se arrepender, muda o seu interior. Não basta só mudar a sua mente, muda o seu interior, muda o seu coração. Coloca a sua vida agora no controle de Deus. Primeiro, os seus pecados serão apagados, né? Algumas versões perdoados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E só assim venham tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, a presença do Senhor, ela traz o refrigério. Aleluia. Claro, aqui o autor colocou, o tópico 3, esse refrigério, essa pregação da esperança. A igreja que prega a esperança vindoura. Aí está no subtópico 2, a promessa da segunda vinda. Claro, o refrigério maior, nosso refrigério maior vai ser quando nós formos arrebatados, adentrarmos as mansões celestiais. Não há refrigério maior do que esse, né? Cearmos, entrarmos nas bodas do Cordeiro, cearmos com Jesus, estarmos lá com toda a multidão de santos, depois voltarmos com Cristo, reinarmos no milênio. Esse é o refrigério, esse é o ápice do nosso refrigério. Mas há refrigério. Eu falei na aula dos professores, a vida do crente é diferente. A Valéria fala muito, está falando muito agora, né? Ser crente é o quê? Muito bom. É bom, muito bom. E é isso mesmo. Ser crente é muito bom. Ser cristão, ser servo de Deus, ter a sua vida transformada é muito bom. E traz esse refrigério. Por quê? Primeiro, o controle vai estar com Cristo. Vai estar naquele que é o autor da vida, o príncipe da vida, o dono da vida. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Aleluia. Segundo, eu falei na aula dos professores, foi feita uma pesquisa, 2 homens nos Estados Unidos, a descendência de 2 homens, um homem comum que não era convertido e um pastor. A descendência do homem comum vieram bandidos, salteadores, prostitutas, uma relação enorme de malfeitores. E da linhagem do pastor vieram pastores, deputados, senadores, presidentes, juízes, médicos. E é claro, eu já fiz essa comparação. A família da Valéria, ela vem, o avô dela era crente. 10 filhos, os 10 crentes, vamos dizer assim. Não tiveram a vida, né? Voltaram para Jesus. A minha família, meus 2 avós, nenhum crente. Eu lembro de uma tia que era casada com um tio meu, que era crente. E família de outras religiões, alguns descendentes de outras religiões. E eu vejo nitidamente a diferença. Então, o servir a Jesus traz esse refrigério. O refrigério de ter a certeza que a minha descendência vai buscar Jesus. Quando eu olho para minhas filhas, tem preço maior. Meus netos sendo criados no caminho, que estão lá na igreja deles agora. Glória a Jesus. Minha filha é obreira na outra igreja, diaconisa na outra igreja. O meu genro é líder, diácono. Não tem refrigério maior do que isso. Já pensou? Não seria refrigério nenhum se eles estivessem no mundo. Não traria refrigério para a minha alma. Mas quando nós ensinamos, quando nós nos convertemos, isso traz refrigério. A nossa descendência vai ter um refrigério. Isso vai trazer refrigério para as nossas vidas. A segurança de que Cristo está na vida deles vai trazer um refrigério para as nossas vidas. Ainda que não estejam. Mas
tem a promessa de Cristo, tem a promessa de Deus, ainda que estivessem desviados. É a promessa de que Cristo vai restaurar, vai resgatar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Há uma promessa na vida. Quando nós servimos a Deus, quando nós somos fiéis a Deus, há promessa. E isso traz refrigério. O ímpio não tem. Então, o resultado é isso. Propósito. Qual foi o propósito do discurso de Pedro? Qual o propósito de uma igreja diferenciada, uma igreja bíblica, de uma pregação diferenciada, uma pregação bíblica, de um crente diferenciado, um crente que vive sob a perspectiva bíblica? É a glorificação do nome de Jesus. Aqui, propósito, versículo 13: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus. No 18: Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Então tudo é um plano. Quando nós estudamos o plano da salvação, nós sabemos que Deus está no controle, desde a criação. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. E o propósito da pregação é glorificar o nome de Jesus Cristo. Assim como o propósito da igreja é glorificar o nome de Jesus. O propósito das pregações é glorificar o nome de Jesus. É o objetivo. O objetivo da nossa vida é glorificar o nome de Jesus. Quando eu falei lá no início, né? Fidelidade às Escrituras. E as Escrituras estão centradas em Cristo. Então, a igreja diferenciada, a pregação diferenciada, o crente diferenciado, ele, quando é fiel às Escrituras, automaticamente ele tem a centralidade de Jesus Cristo. Lembra que eu citei aqui Jesus em todos os livros da Bíblia? Então, a pregação, a vida de fidelidade às Escrituras, ela leva a centralidade em Cristo. Só que ela precisa de algo que eu não falei no início, mas eu falo agora. A igreja diferenciada, a pregação diferenciada, a pregação de Pedro, a nossa vida, tudo deve estar dependendo do Espírito Santo. Pedro dependia do Espírito Santo. A igreja depende do Espírito Santo. A pregação da palavra depende do Espírito Santo. Aleluia. A minha e a sua vida depende do Espírito Santo. Lá no tópico 2, a igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. O Espírito traz autoridade ao pregador. Lembra Pedro? Quando ele olha, ele fixa o olho, fitando os olhos no paralítico. A autoridade é sendo usada pelo Espírito Santo. Paulo, lá no capítulo 13, vai fazer a mesma coisa com o outro paralítico. Paulo, no capítulo 14, vai fazer a mesma coisa com ele mágico. Ele fixa o olho com autoridade espiritual e é usado pelo Espírito Santo. O autor coloca isso aí no subtópico 2. E o Espírito leva a glorificar Jesus. Então, aí fecha, né? Tanta centralidade nas Escrituras, a fidelidade nas Escrituras, que leva a centralidade em Jesus, a dependência do Espírito, o Espírito glorifica Jesus.
Então, isso junta e é o propósito, tem que ser o propósito das nossas vidas. O propósito da igreja, glorificar Jesus. As Escrituras levam a centralidade a Jesus e o Espírito leva a glorificar Jesus. Então o propósito final é que o nome de Jesus seja glorificado. O que a igreja tem hoje? O que a igreja no geral tem hoje? Não a nossa igreja, a igreja em si. Em grandes templos, grandes pregadores, teologia, né? Grandes estudiosos, doutores em teologia. Tem dinheiro, muitas igrejas que têm uma boa quantia em caixa. Mas o que o mundo precisa? Que é o mesmo mundo que precisava na época de Cristo, na época de Pedro. O Evangelho. O Evangelho. É isso que o mundo precisa. É isso que a igreja tem que fazer. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. É isso que o mundo precisa. É isso que o mundo precisa. De crentes fiel à pregação do Evangelho. Não precisa técnica de psicologia, técnica de administração, de coach. Não. Pregação do Evangelho. Fidelidade à pregação do Evangelho, junto com a autoridade do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo. É isso. A igreja precisa disso. Para que a igreja seja assim, cada um de nós individualmente precisa ser fiel ao Evangelho, precisa ser capacitado pelo Espírito Santo. A igreja fiel a pregação do Evangelho é uma igreja que testemunha de Cristo no poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos encerrar ali a gravação. Só apertar ali o botãozinho ali. O botão ali de pausa ali.